Quando eu falo de tanque de alumínio, a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando você vai trabalhar com tanque, a gente tem que analisar a questão da segurança, como por exemplo, primeiro, esse tanque ele corre o risco de uma explosão. Como fazer para evitar com que esse tanque ele venha, né, evitar dele explodir? Porque assim, tem gente que acha, Lucas, ele só vai explodir se ele tiver diesel dentro. Ele só vai explodir se ele de repente tiver gases dentro. Pessoal, às vezes você retira todo o diesel e o cheiro que fica lá dentro, aqueles gases que fica, ele já é mais do que suficiente para fazer uma grande explosão naquele tanque. Tá? O grande problema às vezes não está na quantidade de diesel que tem dentro, está na forma que você encontra ele. Se você pega, por exemplo, um tanque como esse, com um cheiro muito forte, ou seja, os gases ainda estão atuando, e você está com ele fechado, aquilo ali se torna uma bomba a partir do momento que entra um elemento combustível, né? O explosivo ali, ó, do arco elétrico ali, ele já era, aquele tanque ali ele vai por água abaixo. Eu já vi isso. Quando eu era estagiário, uma vez eu trabalhava na sementeira aqui da região, e uma pessoa, um soldador, ele estava pegando aqueles tanques, né, aqueles tambores que até então o cara achava que estava seco, ele estava tampado e o cara achava que não tinha nada dentro. Ele foi colocar tipo umas alças para fazer um lixo. Quando o cara abriu o arco elétrico, aquilo ali explodiu. Na época, esse óleo que estava dentro subiu e caiu nas costas do soldador. Ele perdeu a pele das costas. Então assim, às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente e acha que isso é besteira, mas não só esse exemplo que eu estou dando, na internet a gente consegue ver vários exemplos de pessoas tentando abrir o arco num tanque e isso estourar e o cara acabar ficando, né, com prejuízo à sua saúde. Tá? Então, explosão, queimaduras, né, pessoal? Tudo isso aí tem que ser bem examinado. E como fazer para a gente ter uma total segurança no momento de fazer isso aí? Tudo começa pela limpeza. Pessoal, a gente vai começar a falar agora sobre a limpeza. Como fazer, como é que o Lucas Landrini faz isso? Como é que eu faço isso lá na minha empresa? É a melhor forma. Pode ser que algumas pessoas que trabalham com alumínio aqui podem deixar alguma sugestão e eu já deixo em aberto. Podem participar e deixar as sugestões de vocês, tá? Porque às vezes a minha experiência é um pouco diferente da experiência do cara que trabalha com isso lá no sul, no centro-oeste do país e acaba são experiências que acabam nos ajudando, tá? Vou falar a forma que eu trabalho, tá? Ó, Glênio, se purgar o tanque com um gás inerte, mesmo assim há risco de soldar? Então, o problema do tanque são elementos combustíveis que você tem dentro. Você tem que fazer uma limpeza, tá? Claro, uma vez que você coloca um gás inerte, você vai retirar aqueles gases inflamáveis. Isso aí, uma vez que você colocou, já evita. Inclusive, é uma das coisas que eu vou estar falando isso aqui, que faz parte do processo de limpeza. Eu não coloco um gás, por exemplo, inerte, eu não coloco argônio ou hélio para fazer essa limpeza, porque até isso se torna uma coisa mais... Isso acaba se tornando uma coisa que vai ficar um pouco cara, tá? Mas aí eu vou falar algumas coisas que eu, particularmente, eu adoto para estar fazendo isso no meu dia a dia. Então, assim, como é que começa o processo de limpeza? Pessoal, existem algumas formas de limpeza. Eu, lá na minha empresa, a gente utiliza um produto que é chamado Alumax, tá? Pode ser o Alumax, como pode ser também o próprio Solupan. E aí já entra o produto que a gente tem que utilizar para fazer com que você retire, né, esse óleo, essa graxa, esse elemento combustível, esses gases que ficam dentro do tanque. E aí normalmente o que é que a gente faz? A gente leva o tanque para uma área, né, onde você possa encher ele com água. Eu não faço o enchimento dele por completo. O que é que a gente faz? A gente coloca um quarto ali de água, né, um pouco de água e coloca esse produto, né? Lá na minha empresa a gente usa esse Alumax, que é um desencrostante, tá? Ele é ácido e é um produtozinho roxo, que quando você coloca ele misturado com água e você dá o jato de água dentro do tanque, ele começa a girar aquela água por todo o tanque. Então a gente coloca ele, né, numa quantidade ali de 25% do tanque aproximadamente. E aí a gente coloca esse produto para que ele realmente comece a misturar com a água e ele começa a criar aquele sabão, né, aquelas bolhas, fazendo com que ele gire por todo o tanque. Então, não colocado, não precisa de uma concentração tão alta. Tem gente que acaba exagerando, acaba perdendo, senão é barato, né? Então,
coloca uma quantidade onde você, uma vez que você coloca a água sob pressão, ela consiga, né, agitar bem e você consiga realmente fazer com que a água ela percorra todo o tanque. Pessoal, a gente faz isso e aí normalmente eu perco ali, eu vou dizer que eu perco porque a gente tem que colocar isso na ponta da caneta, né? Eu cobro, por exemplo, quando eu recebo um tanque lá na minha empresa, eu cobro para fazer esse tipo de limpeza. Então, deixo ali, por exemplo, vou lá, dou uma jateada, deixo lá ele ali uns 15 minutos, daqui a pouco a gente vira o tanque, dá mais outra jateada, isso fazendo com que a água ela gire por todo o tanque. E aí você fazendo isso aí uma média de meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo de como está o tanque, você vai perceber que o cheiro ele vai começar a sair, tá? Então, esse cheiro, ele, de fato, eles são os gases que ali uma vez, né, você for trabalhar solda, aquilo ali pode se tornar uma bomba para você. Então, tem que realmente eliminar essa concentração dos gases. E aí a gente faz isso com o Solupan ou com o Alumax, faz essa limpeza. E além disso, pessoal, eu ainda faço o seguinte, quando termina a gente pega um ar comprimido ali, dá um ar comprimido para tentar ainda jogar. E aí entra o Glênio, eu acho que foi o Glênio, não foi que perguntou? Glênio. E aí entra aquela questão da limpeza, né, que a gente vai fazer uma limpeza, mas além disso ainda fica um pouco ali, aquele cheirinho ali lá no fundo, quando você dá o ar comprimido, você vai perceber que aquilo ali, ele vai sair de vez. Então, a gente dá um ar comprimido ali de 1 minutinho, 2 no máximo ali, ele começa a expulsar, né, aqueles gases para fora, e daqui a pouco o tanque ele vai estar preparado para que você faça a sua limpeza, a sua soldagem. Além disso, tem um outro detalhe, que eu falei até no início, mas que fique bem claro, tá? A questão de trabalhar com um tanque aberto, pessoal. Nada de trabalhar com um tanque fechado, tá? Muita gente acaba pecando nesse sentido. Vou trabalhar, vou executar a soldagem, vocês abrem o que tiver de tampa no tanque, deixa tudo aberto. Então faz a limpeza com Solupan, faz a limpeza com a Alumax. Lucas, eu não tenho nenhum desses dois produtos, posso utilizar um detergente? Pode utilizar um detergente com uma concentração ali maior, para que você possa realmente fazer uma limpeza boa, também dá certo. Eu já, quando não tenho, por exemplo, um desses dois produtos, já fiz limpeza dessa forma e também fica eficaz, tá? Não é problema nenhum. Então sempre fazer essa limpeza que vocês vão ter realmente o melhor resultado e não vai ter aquela insegurança para ir soldar, porque às vezes você olha ali, é uma trincazinha. Quando chega esses serviços, né, de recuperação de tanque, ele chega com uma trinca, ele chega com um porozinho ali que de repente ficou, um furo, né, porque acontece que o tanque ele vai com o tempo, ele vai começando a se desgastar, seja por efeito da água, né, seja por efeito, por exemplo, aquelas cintas que seguram o tanque, muitas vezes acabam desgastando ela e de repente ela abre pequenos pontos ali de vazamento. Então, quando chega nesses pontos aí, você vai precisar tampar, você vai precisar vedar. Então, assim, são recuperações que eu costumo dizer que são recuperações fáceis. O grande difícil, o que está difícil, digamos assim, é mais essa questão de você trabalhar sob o risco. Tem muita gente que chega lá na empresa, mais um ponto de solda, é um cordãozinho de 50 milímetros, é um cordãozinho de 10 centímetros. Os caras acham que às vezes é um valor alto pelo que a gente está cobrando, mas sendo que tem todo um passo a passo para resolver isso aí, tá? Então, assim, seja uma trinca, né, que pode ser tanto trinca por esforço, porque de repente uma cinta daquela está forçando e ela acaba abrindo, ou uma pancada e de repente aquilo ali abriu, amassou, ou até mesmo uma trinca na própria solda, né? Às vezes acontece devido ao efeito da soldagem, a zata ela fica comprometida, né? Aquela zona afetada termicamente, que a gente chama que é a borda aquela margem da solda ali, dependendo do formato que foi feito aquele tanque, a soldagem, ela pode deixar algum efeito metalúrgico que pode trincar no futuro, como já aconteceu. Esses dias eu até fiz isso aí na minha empresa, um vídeo, né? Onde a trinca ela estava praticamente ali na solda. A gente, onde é que está essa trinca? Não é na margem, era no meio da solda. E aí como foi que a gente identificou? Porque às vezes a trinca ela não é visível, tá, pessoal? Tem até um detalhe muito importante, nem sempre, tá? A gente vai fazer a detecção de uma trinca somente no visual. Às vezes o cliente ele manda o tanque e diz, olha, está vazando, mas você não sabe onde está vazando, aí você vai detectar. Então, mesmo que ele
vai lá e marque, né, que você faça a marcação, essa marcação, ela às vezes ela acaba te pegando de surpresa, aí você vai lá e recupera só naquele ponto ali, e o cliente depois volta porque estava vazando ali num ponto bem próximo, ou a trinca de repente ela acabou se alastrando. Então existe, né, uma identificação que normalmente eu faço na minha empresa que ajuda também. Nem sempre, tá? Mas a grande maioria das vezes, quando eu vejo que é uma trinca que pode de repente ter alguma ramificação dela, a gente faz o que a gente chama de ensaio por LP. Pessoal, já comenta aí, vocês conhecem o ensaio por LP? Já, quem sabe, coloca aí para mim saber se a turma tá afiada. Tem necessidade de botar exaustor para ventilar o tanque? Cara, não é ruim, tá? Não quer dizer que se você não tiver, você não vai fazer o serviço. O passo a passo que eu utilizo lá na minha empresa é o que a gente estava conversando agora. Porém, se você tem um exaustor, isso ajuda muito. Principalmente em tanques, por exemplo. Eu já peguei tanque de carretas, né? Aqueles tanques que eles transportam combustíveis. E ali é um problema. O cara, tipo assim, eles às vezes não queria fazer uma descarbonização, digamos assim, para botar um exaustor, alguma coisa do tipo. Não queria fazer a limpeza corretamente dele. E aí o que é que o cara fazia? O cara colocava ali sob água. O cara de repente tinha uma trinca debaixo do tanque ali e ele colocava água. Aí você imagina você tirar uma trinca onde quando você abre o arco ali tá pingando. Eu não sei se vocês já pegaram essa experiência, mas eu já peguei e eu quase infarto de raiva. Porque a gente sabe o quanto a solda de alumínio ela tem suas dificuldades, né? E uma das dificuldades é a umidade. Se você pega uma solda com umidade, uma chapa com umidade, ela vai tender a contaminar, a rejeitar a soldagem. E imagina você querendo fechar uma trinca com a água pingando, né? É mais difícil ainda, tá? Mas o ideal é realmente colocar tem muita gente que coloca um exaustor lá e deixa o dia lá, para tentar reduzir realmente o máximo possível aquela questão do teor, né? Realmente os gases que tem dentro daquele tanque, tá? Outro detalhe, pessoal, nunca confiar, tá, no cliente ou na pessoa que está chegando para executar, se é um cliente, pessoa física ou jurídica, né? Se é empresa, enfim, não confiar na limpeza desses caras, né? Vocês têm um método de limpeza, vocês sabem como realmente deve efetuar a limpeza para ficar realmente uma limpeza segura para que você faça essa recuperação, essa manutenção. Então vocês não confiar na limpeza dos outros, tá? Hoje mesmo, inclusive quem está com a gente aqui na live é o Daniel, que é um dos funcionários da gente lá na Metal 4. Hoje mesmo o cliente mandou um tanque lá na empresa e esse tanque, o cara disse, ó, o tanque foi lavado, mandei meus funcionários limpar aqui, chegar e soldar, eu tô precisando desse tanque para agora, que o carro tá esperando lá pra gente poder montar. E aí quando esse tanque chegou, o tanque pesadão, eu digo, caramba, o que é que tá acontecendo? Eu digo, não, eu imaginei que os caras deixaram a água, né, de repente a água para testar e eu vi onde é que tava vazando, porque até então não tava nem marcado o local que tava vazando. Cara, quando a gente foi olhar, os meninos tiraram de dentro desse tanque 2 tambores cheios de óleo diesel. Segundo eles, né, o tanque tinha sido lavado e estava pronto para soldagem. E às vezes acontece, eu estou dando um caso bem extremo que aconteceu hoje. O Daniel ele mandou um vídeo para mim, os tambores cheios de óleo diesel. Já tem os casos onde o pessoal diz, não, Lucas, não precisa cobrar a limpeza não, que eu já mandei o cara limpar aqui na minha empresa, o tanque está primeiro, o cara só bateu uma água. O cara colocou um sabão lá qualquer, mas quando você recebe o tanque, você vê que ele está puro a diesel. Então assim, pessoal, não se faz isso, tá? Nem eles podem fazer isso com a gente, porque põe a empresa em risco, mas vocês não podem se dar o luxo de achar que ele fez uma limpeza que você não viu. Você não sabe se aquele cara tem essa noção de fazer uma limpeza adequada. Então normalmente eu digo ao pessoal, não precisa limpar, deixa que a gente limpa aqui. Porque de toda forma, da forma que eles me entregarem, eu vou ter que fazer essa limpeza. O pessoal chega lá, não, limpei, estava assim, assim, assado e tal. Quando a gente vai olhar, o cheiro está muito forte. Então assim, pessoal, não confiar no cliente, né, que diz que limpou o tanque para você executar. Isso é muito complicado. Você vai estar confiando numa empresa ou num cliente que
que diz que realmente limpou e não limpou, aí põe todo mundo em risco, tá? E isso não é brincadeira. A soldagem de tanque, ela muitas vezes é um serviço simples, mas um ponto de solda pode fazer um estrago muito grande. Então aí é onde está o perigo, tá? Uma vez que a gente fez toda a limpeza, pessoal, existe uma preocupação nossa em entender também, eu espero que vocês entendam isso, qual é a liga, tá? Qual é a liga de material que a gente está trabalhando nos tanques. Landrini, existe uma vareta específica para trabalhar, por exemplo, a manutenção de tanques? Não existe. Tá? Não existe porque, assim, isso vai depender muito da aplicação daquele tanque. Tá, esse tanque aqui ele vai ficar sob tais condições e ele, nesse caso, ele foi fabricado numa liga da série 5000. Não, esse tanque aqui é um reservatório comum que o pessoal vai utilizar em tal canto, foi feito de uma chapa da série 1000. Enfim, a gente não sabe. Mas a grande maioria desses tanques que o pessoal normalmente leva, né, que são tanques de combustíveis, eles são tanques fabricados da série 5000. Então, quando a gente tem um tanque na série 5000, a gente tem um tanque, né, de alumínio e magnésio. E aí eu pergunto a vocês aqui que está na live, alumínio e magnésio, qual a vareta que a gente deve utilizar, pessoal? Gostaria de escutar para ver se a turma está afiada ou não. Ó, o Daniel colocou aí, tinha só 55 litros de S10. A gente acha que, né, pode confiar no cliente, mas infelizmente. Aqui em Goiânia já morreu um soldador por conta de não fazer a descontaminação do tanque corretamente. Cara, eu acredito, eu já vi vários vídeos, inclusive a gente, eu como professor, uso muito essa temática de, antes de ir para a prática, eu mostrar alguns vídeos para os alunos, de situações reais que aconteceram, alguns acidentes, porque às vezes o pessoal vai muito com a cabeça sem entender para onde está pisando, sabe? Às vezes vai soldar e não tem noção do quanto aquilo é perigoso. Não é que a gente está trabalhando sobre perigo a todo tempo. Claro, se a gente trabalha em condições, né, adequadas, com EPIs, a gente não vai acontecer nada com a gente. Mas a gente não está numa área que a gente pode estar simplesmente trabalhando de qualquer forma. Né? E aí o pessoal não quer utilizar o EPI, ou não utiliza da forma correta, né? Não faz uma limpeza, né, como essa adequadamente, e aí o pessoal acaba, né, a autoconfiança, né, acaba não extraindo. A gente tem que estar sempre cientes que a qualquer momento pode acontecer algum problema. Então, a gente que está no dia a dia, eu gosto sempre de estar mostrando também vídeos de situações como essa, que realmente acaba acontecendo e o cara realmente ir lá e acontecer uma coisa muito drástica e que pode acontecer com a pessoa também. Inclusive, uma experiência bem bacana que a gente utilizava lá no Senai, quando eu trabalhava como professor do Senai, a gente fazia, sabe o que? A gente pegava, por exemplo, o processo oxacetileno, né, que é a mistura de oxigênio com acetileno, né, onde a gente vai fazer cortes com maçarico, soldagem, brasagem. Tem muita gente que não tem noção o quanto a potência que é você trabalhar com esses dois gases. Lá no Senai a gente fazia uma experiência que a gente pegava, enchia uma bexiga com gás acetileno e uma bexiga com gás oxigênio. E uma terceira bexiga a gente fazia, cara, era esse tamanho aqui a bexiga que a gente enchia, pequenininha, porque a gente sabia o tamanho do estrago que podia causar. Essa terceira bexiga a gente colocava metade oxigênio e metade acetileno. Quando você estourava a bola do oxigênio, ela simplesmente fazia pá, né? Não acontecia muita coisa não. Quando você estourava a bola do acetileno, ela dava um pô, mas era um negócio mais abafado, era bum, e aparecia uma chama vermelha com uma fumaça ao redor. E ao estourar aquela bola, né, que era uma mistura de oxigênio e acetileno, a oficina ela estremecia toda, caía poeira do teto, era coisa assim que você ficava assim boquiaberto, porque não acreditava o poder que realmente aqueles dois gases podiam estar trazendo, né, juntos. E aí você vê um cilindro aquele cheio, você começa a imaginar o estrago que aquilo pode ocasionar. Então o aluno ele começa a entender realmente o quanto ele tem que ter cuidado e o quanto ele precisa ter realmente esse cuidado com a segurança naquele espaço que ele está trabalhando. Seja ele com a lixadeira, seja ele com maçarico, seja ele com eletrodo, seja ele com qualquer processo. Né? Todos eles existem um certo risco.
E aí, pessoal, voltando para as ligas de alumínio, normalmente os tanques de alumínio a gente trabalha com ligas da série 5000, né? Ou seja, uma vareta 53, 56, ela vai muito bem para recuperação e manutenção dos tanques. Isso porque a grande maioria dos tanques eles são fabricados da série 5000, tá? Eu não vou estar citando ligas aqui porque não é uma liga específica, mas se você pesquisar vocês vão começar a encontrar isso aí. No meu curso, né, de soldagem de alumínio, onde eu tenho uma plataforma, lá na plataforma da Hotmart, tem uma disciplina que eu leciono, que é só falando sobre isso, sobre todas as séries de alumínio, quais as principais ligas que você pode utilizar para cada série, e ao mesmo tempo como você identificar uma liga. Eu tenho uma roda de liga leve, eu tenho um tanque, eu tenho um radiador, eu tenho uma peça aqui que eu não sei qual liga é essa. E aí eu ensino aos alunos a fazer essa pesquisa, identificou a liga, eles vão lá numa tabela, fazem a comparação para poder entender qual o melhor consumível para aquela liga. Até porque o cara sabe, Lucas, é um alumínio 50-52, então bota o 53-56. Ele vai bem. Só que aí você tem que ver qual a aplicação desse alumínio. Esse alumínio, por exemplo, você precisa de uma melhor resistência após soldado, você precisa que ele tenha resistência à corrosão, você precisa que ele tenha resistência à tenacidade. Enfim, existem alguns critérios que o aluno ele vai fazer a identificação para saber qual o melhor consumível para aquela aplicação. Ou seja, esse tanque está sob tal condição e nessa condição o melhor consumível é esse. A gente força eles a pensar, inclusive nos grupos, quando eles jogam as dúvidas, é justamente para fazer com que realmente eles entendam qual a melhor liga para aquela situação, tá? Nem sempre a 53-56 vai ser a melhor opção, né? Por exemplo, o alumínio da série 6000, que é um alumínio naval, ele tanto pode ser soldado com alumínio magnésio, o 53-56, como o 40-43, que é um alumínio silício. Só que dependendo da aplicação, você pode usar o 40-43 ou o 53-56. Então isso aí nem sempre é uma regra, a gente precisa seguir realmente qual a aplicação e quais características que você quer daquele material após soldado, tá? Então, no alumínio dos tanques, pessoal, vai no 53-56, tá? Mas dependendo da origem daquele tanque, você tem que investigar qual liga ele é para poder não estar realmente, né, utilizando uma liga inadequada e podendo gerar uma trinca ou de repente uma solda que no futuro ele venha a se romper facilmente. Tá? A gente vai começar a falar um pouco agora sobre os tipos de recuperação que a gente tem na soldagem de tanques, tá? Quando a gente fala soldagem de tanques, a gente fala, eu até iniciei um pouco sobre isso, né? Trincas, furos, batidas, cortes. Às vezes você chega lá com um tanque lá que o tanque tá um maracujá e o cara quer que você desamasse. Então assim, dependendo da situação, não tem como desamassar, tá? Às vezes o pessoal usa algumas técnicas para desamassar, mas 100% nunca fica. Às vezes é necessário você trocar realmente, cortar aquela parte do tanque e fazer uma solda por completo em todo ao redor. Então assim, dependendo da situação, você tem que ou retirar uma trinca ou fazer realmente a retirada de um pequeno vazamento, alguns furos, seja você trocar uma parte do tanque, seja uma parte muito pontual, ou até mesmo às vezes acontece do cara chegar, por exemplo, com um tanque onde ele quer realmente tirar uma daquelas tampas ali, fazer algum reparo. Por exemplo, acontece às vezes do tanque, ele dentro dos tanques eles têm uns quebra-ondas. Esse quebra-onda é justamente, por exemplo, dependendo do tamanho do tanque, ele começa, quando o veículo começa a andar, se ele freia, se ele não tiver o quebra-onda, ele vai ficar dando supapo. E aí aquele combustível ele vai acabar quebrando esse tanque muito rapidamente. Então, devido a isso, dentro dos tanques eles têm alguns quebra-ondas, que é alguns compartimentos para eles poderem ter espaços menores para movimentar. E aí, às vezes, acontece nesse movimento o quebra-onda quebrar. Ele quebrar dentro do tanque e aí ele precisa ser recuperado. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem que cortar uma daquelas tampas, né? Porque ele praticamente é uma chapa calandrada se ele for um tanque circular, né? Se ele for no modelo de um cilindro. Você tem que cortar uma daquelas tampas, né? Para poder colocar o quebra-onda no lugar, solda, e depois coloca a tampa e solda em todo o contorno novamente. Em alguns momentos é necessário fazer isso, como em alguns momentos o cara chega, Lucas, eu tenho um tanque, mas ele é muito grande, eu quero reduzir. E aí como é que eu faço isso para reduzir um tanque que de repente esse tanque era, sei lá, era
3, 4 metros, se você quer diminuir pela metade, 2 metros. A gente tenta evitar ao máximo a questão de você não perder, por exemplo, principalmente essa questão de quebra-onda. Então, posicionar os quebra-ondas ali numa posição que fique bacana e você acabe fazendo o mínimo possível de solda, né? Porque se você, dependendo de onde você for cortar, você acaba perdendo muito a questão do material e quando for montar não vai ajudar bastante. Então, vai diminuir posicionado num formato, né, que você, quando for olhar, o quebra-onda ele fique praticamente dividido, né, bem num espaço bacana, e ao mesmo tempo o encaixe, né, para quando você for fazer a solda em toda a circunferência, ele bater bem, para que realmente quando você for soldar, não fique, por exemplo, em alguns cantos ali batendo o topo e outros cantos com abertura, que isso acaba atrapalhando bastante também. Outra coisa, sobre tanque, Lucas, quais processos a gente pode estar trabalhando com esse tipo de manutenção? Pessoal, hoje a gente pode trabalhar tanto no processo TIG como no processo MIG. Normalmente quando você pega, por exemplo, a fabricação de um tanque, né, que você precisa dar produtividade na empresa, você tem toda uma linha de produção preparada para que você ganhe produtividade, ou seja, você ganhe realmente, você monta uma linha em série para poder fazer com que aquilo ali ganhe realmente números. O ideal é utilizar o processo MIG, né? E às vezes até o pessoal utiliza robôs para fazer esse tipo de soldagem, mas mesmo não sendo feito por um robô, você consegue automatizar um pouco ali o seu processo para que realmente você possa ganhar velocidade no processo de soldagem. Então o processo MIG, né? Inclusive eu dei um treinamento um tempo atrás para uma equipe de professores lá do Senai do Rio Grande do Sul, e a gente fez algumas juntas de topo no processo MIG. MIG normalmente eu costumo dizer que é um processo muito utilizado para materiais de média e maiores espessuras, mas hoje com as tecnologias que as máquinas elas têm, né, como pulsado, duplo pulsado, ajuda muito na fabricação desses tanques, tá? E é possível, se vocês pegarem hoje, a grande maioria dos tanques eles são feitos através do processo MIG, normalmente o MIG com MIG pulsado, tá? Acaba ganhando velocidade. Mas para manutenção, né, que são aqueles tanques que normalmente você recebe para fazer uma retirada de uma trinca, uma troca, uma adaptação, enfim, esse tipo de manutenção normalmente a gente aconselha fazer com o processo TIG, tá? É um processo que acaba ajudando muito, porque normalmente esse material quando chega, ele chega numa situação onde foi, né, submetido ao óleo diesel, às vezes acaba sujando muito, pega poeira, e já é um material velho, então o processo TIG ele acaba ajudando muito nesse tipo de recuperação. E é uma chapa fina também, um detalhe que o processo TIG ele tem essa vantagem com relação ao processo MIG. Produto químico que reage de acordo com a composição da liga metálica. Não, na verdade, cara, o único ensaio que eu faço é o ensaio de LP quando necessário, tá? Que às vezes acontece de a gente ver que aquele problema ele é muito pontual e você consegue sem precisar de gastar LP. Apesar do LP, né, a gente gasta muito pouco para fazer um ensaio e ele acaba durando bastante. É uma dica que eu dou, né, vocês que fazem esse tipo de recuperação, sempre ter o conjuntozinho, né, tanto do LP, que é o líquido penetrante, ele vermelho, com o revelador, né, tem que ter sempre esse conjunto na oficina para estar fazendo determinados tipos de reparo, tá? O conteúdo hoje era mais para falar sobre como realmente a gente faz esse tipo de recuperação. Eu costumo dizer que a recuperação de tanque ela é uma recuperação fácil, né? Mas ao mesmo tempo ela se torna um pouco dificultosa pela questão da segurança que é necessário, né? Pelo todo um processo de limpeza que é necessário e às vezes o pessoal não tem essa ciência. Então minha live hoje era muito para trazer, né, essa questão dos cuidados que a gente precisa ter, né? Não somente da limpeza, preparação, né, da soldagem, até mesmo do conhecimento das ligas que a gente pode estar trabalhando com esse material, tá? É uma live breve, mas uma live que realmente eu acredito que para quem trabalha na área vai ser bastante útil. Se vocês não tem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizar. Digo no caso de saber, para saber a composição do material, não sei se seria viável. Tô entendendo, agora eu sei, aqueles ensaios por pontos, inclusive quando eu trabalhava no Senai, a gente tinha uma máquina dessas, a gente faz, né, pega uma amostra
e ela faz um ataque, ela dá um ponto ali, né, faz um ataque, a gente utiliza inclusive o argônio analítico, que é aquele 5.0, para fazer esse ensaio. E aí ele vai lá discriminado, né, a gente faz uma análise por comparação, depois que ele diz toda através de qual a composição do material, a gente faz uma comparação e identifica qual a liga, né? Eu acho que é isso que você está falando. Então, cara, quando necessário é bacana fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi uma peça aqui de uma empresa aqui na região, uma peça que eu vou dizer a você, não era barata, mas tinha uma certa urgência. E aí eu perguntei ao cliente se ele sabia qual era a liga. Ele disse: Lucas, eu não sei, esse equipamento é muito antigo e para mim conseguir um documento, um histórico é muito difícil. Eu disse: tá, cara, mas aí me fala qual a aplicação aqui para me entender mais ou menos qual a liga eu vou utilizar. Ele começou a dizer as condições de trabalho, onde ela trabalhava, o movimento, tudo. Eu disse: cara, provavelmente isso aqui é um alumínio ou da série 5000 ou 6000. Então a gente vai utilizar um alumínio magnésio. Mas foi muito devido à aplicação, mas o cliente não tinha. E na época eu cheguei a levar até ele e dizer: olha, a gente pode fazer um ataque, né, por ponto. Quando a gente tem uma máquina que a gente vai identificar qual as concentrações e a gente vai identificar qual o alumínio realmente a gente está trabalhando, para evitar de eu não estar utilizando um consumível inadequado. Só que o cliente achou melhor, e pela minha experiência, ele disse: não, Lucas, eu acho que você está na analógica, vamos botar para rodar, eu quero ver essa peça rodando. E no final das contas deu tudo certo, mas eu acho que não, naquela situação não teria feito o que ele fez. Eu teria realmente parado um pouquinho, feito um negócio, né, mais certo, para não ter erro e a gente não estar utilizando um consumível inadequado. Você já usou aquele arame da MIG que não tem cobre no revestimento e bom da marca Hailong? Cara, eu não utilizei, eu já utilizei, não na verdade, a H-Soldas eles têm um arame desses, onde ele não possui realmente o cobre, apesar de ser um condutor elétrico, ele também tem suas características metalúrgicas, mas ele às vezes acaba, por exemplo, desprendendo algumas limalhas, né? E com relação comparado a esse arame que eles vendem, que é um arame que ele não tem um cobreamento, né? Aquele banho de cobre, ele acaba sendo um arame melhor. Eu vou dizer a você que eu já trabalhei com outro arame de uma outra marca, não da deles. Inclusive eu vou estar fazendo logo mais esses testes para mim conhecer o arame deles também, mas existe digamos assim, alguns pontos positivos com relação aos arames cobreados, tá? Que são os arames sólidos para soldar as carbono. Como calcular preço desse serviço? A live foi show. O WR Manutenções, cara, essa questão do cálculo de serviço, inclusive eu lembro que o Fernando Correia uma vez fez uma live com... Meu Deus do céu, foi com quem, cara? Não sei se foi com o Japa. Eu fiquei, cara, eu queria fazer essa live, porque dá uma live só sobre esse assunto, tá? Sobre como precificar. Mas nos eventos que eu faço, inclusive, de soldagem de alumínio, né? Inclusive em janeiro a gente vai estar fazendo outro, no final de janeiro, sempre eu tiro um tempo para falar um pouco sobre essa questão de precificação, tá? Isso às vezes vai de região para região, vai depender também do tipo de serviço que você vai trabalhar, mas se tratando da soldagem de alumínio, eu deixei, inclusive, algumas planilhas que eu utilizava, algumas formas, né? Porque dependendo do serviço, você pode trabalhar ali, por exemplo, a cobrança através da hora, né? Ou então, dependendo, você pode incluir, por exemplo, numa planilha todos os custos que você tem, calculando o seu BDI para poder você ter realmente sua margem de lucro. Então, assim, não é uma live tão rápida, mas é um assunto que a gente pode estar levantando aí em outro momento, tá? Eu, por exemplo, aqui em Sol, por exemplo, vou dar um exemplo do tanque, tá? Para não se estender muito. Normalmente, quando a gente vai precificar um serviço de um tanque, a gente cobra a limpeza. Aqui na minha região, a gente cobra R$100 para fazer essa limpeza, tá? Então, faz a limpeza. E além da limpeza, tem a questão da recuperação das soldas. Que isso aí vai envolver o quê? A preparação, ou seja, a limpeza, seja ela mecânica ou química, né? Ou as duas, se você faz. E o processo de soldagem. Então, o tempo que você vai gastar. Normalmente, em tanques, a gente cobra uma média, né, de R$300 a R$500 a hora trabalhada, tá? Isso para fazer a manutenção em um tanque. Então, digamos que você vai fazer uma solda ali de meia hora. É um serviço rápido, né? Você vai ter que limpar ali, faz umas soldas, você vai gastar meia hora.
mas só que teve a limpeza antes, né? Então vai ficar uma média de 100 da limpeza, mais R$ 150 da hora, uma média de 250, R$ 300. De repente você gosta de dar ali 10, 15, 20% ali para o cliente, então já joga uma margem ali para cima. Então assim, vai depender de região para região. Quando é um material de menor espessura, gira mais ou menos essa média aí. Só que normalmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de radiador. O radiador ele tem tanto em caixas, né, para trabalhar no radiador com caixas mais finas, como tem radiador, por exemplo, o plaque banda, que você tem, plaque barra, desculpa, o plaque barra que ele tem uma espessura absurda, dependendo. Às vezes a gente chega a se surpreender a espessura que tem aquele radiador. Então você não pode trabalhar no mesmo preço. Por quê? Porque você vai trabalhar primeiro, você vai ter que dar vários passos enchendo e com a máquina mais alta. E se eu vou trabalhar com a máquina 250, 300 amperes, eu preciso ter um equipamento de maior potência, né? Se eu trabalho, por exemplo, uma chapa de 1 mm 2, eu posso fazer com a máquina de 200 amperes. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, uma chapa de 1/4 acima, eu já preciso de uma máquina 300. Essa máquina ela já vai ser mais cara. Eu vou trabalhar uma chapa de 3/8, eu já vou trabalhar na MIG, alumínio, então eu vou trabalhar com uma máquina 500 amperes. Então o valor, quanto maior a espessura da chapa, a tendência é que esse valor seja mais alto também, né? Dependendo da peça, eu chego a cobrar de 500 a 600 reais a hora, né? Então isso vai muito depender do serviço, tá? Da região. Às vezes eu já teve serviço que eu cobrar aqui, que o pessoal aqui achar caro, eu cobrar 500, 600 reais no serviço, e o cara me dizer, Lucas, esse serviço aqui eu faço por 1.200. Eu digo, tá doido, se eu cobrar esse valor aqui, o pessoal me mata. Então isso vai depender inclusive de região para região, tá? Mas normalmente alumínio é essa média de 300 a 500, 600 reais, isso dependendo da espessura do material e da aplicação. Às vezes você pega um material também que exige um cuidado extremo, né? Aquele material você não pode fazer como qualquer outro, é um material caro. Então aquilo ali você sabe que você tem digamos assim, você tem espaço para cobrança. Você vai recuperar um radiador aqui numa proporção que esse radiador ele é 15 mil, é 18 mil, é 20 mil. E aí você cobra R$ 1.000 e o cara vai sair aqui com um sorriso do tamanho do mundo. Cara, cobra 1.500 ali porque valoriza o seu trabalho, que afinal você tem todo um conhecimento, é um trabalho que realmente não é todo mundo que faz. Você vai trabalhar com a máquina ela mais alta, então assim, dependendo do serviço, dá para você realmente valorizar um pouco mais esse serviço. A live hoje era isso, eu ia trazer esse assunto, né, para falar um pouco sobre os cuidados na soldagem de tanques e ao mesmo tempo o que a gente pode fazer. Logo mais a gente vai estar lançando também um conteúdo prático falando sobre a soldagem de tanques, como a gente faz esse tipo de recuperação. Então fica ligados, compartilhe as nossas lives, curte, comenta, isso ajuda muito a crescer o nosso conteúdo, essa nossa página, tá? Então hoje foi muito no improviso aqui, pessoal, não consegui nem ligar os computadores, cheguei aqui, o computador estava atualizando, o outro não estava ligando, não consegui nem trocar a roupa, com a roupa da academia mesmo que eu cheguei, eu fiz a live, mas no final das contas deu tudo certo, né? A gente conseguiu passar o nosso conteúdo, e é isso, pessoal, nos vemos no próximo, na nossa próxima live, tá? Continua acompanhando a gente que logo mais a gente vai ter mais conteúdos aqui que possa realmente agregar na vida profissional de vocês. Eu quero comprar uma box inversora 140 amperes, vale a pena? Cara, mas assim, eu não costumo falar sobre marcas de solda assim em minhas lives, porque assim, primeiro que eu tenho uma empresa parceira, né, que eu trabalho, que é a empresa H-Soldas. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de dizer que máquina X ou Y vale a pena ou não, que não é boa. Eu acho que isso aí tem que ser uma conversa mais no privado, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida sobre equipamentos, máquinas, não estou aqui somente para encher a bola da H-Solda, né? A gente vai dar sempre opções de você poder adquirir alguns equipamentos, porque realmente é uma empresa séria e que eu topei esse desafio com isso, porque eu conheci realmente eu sei onde eu estou pisando, né? Tem muita gente que diz assim, rapaz, eu estou comprando a máquina porque é Lucas que está falando. Se o cara está falando, então realmente vale a pena a gente ir lá. Então assim, eu não queria atrelar o nome de uma empresa que realmente eu não confiasse. Então essa marca, ela hoje eu indico. Agora outras marcas que eu não conheço, que de repente eu não tenho nenhum feedback, né, de tais modelos, eu não tenho como falar. Mas eu já recebi muito feedback, né, tanto bom quanto ruim, de muitas marcas. Então a gente fala isso aí no privado. Se
tiver alguma dúvida para a gente poder estar tratando sobre isso, tá? Olha, pedi R$800 para soldar uma máquina que custa 2.500, o cara pulou fora. Cara, assim, ó, vai ter gente que, infelizmente, eu vou dar um exemplo do cabeçote, né? Tem muita gente que fala sobre aquela recuperação de altura do cabeçote. Ah, vale a pena, não vale? E aí o cara diz, cara, eu vou fazer um cabeçote aqui, né? Uma recuperação de altura, eu vou gastar 800, 1.000, 1.200. E esse cabeçote ele vai durar por um bom tempo. Eu estou falando isso pela minha empresa, tá? Eu não sei o que de repente outras empresas fazem, porque às vezes o cara faz um serviço labrogeiro lá e realmente o cabeçote logo ele estoura. Mas na minha empresa vale muito a pena recuperar a altura de um cabeçote. Aí o cara, mas eu comprar um cabeçote, eu compro um cabeçote novo por 2.500. Tá, pronto. É o dobro do preço. Se para você não faz diferença, você pode botar 2.500 no cabeçote, a melhor situação é o novo, meu amigo. Se você vier me perguntar, Lucas, é melhor um novo ou um soldado? É um novo. Só que nem todo mundo pode pagar 2.500 ali. Fora a mão de obra do mecânico, o óleo, junta, enfim. Cada um sabe o bolso que pode pagar, né? Então, às vezes essa diferençazinha acaba ajudando muito, tá? Pessoal, eu vou encerrando aqui hoje. Agradeço a presença de todos que estavam até aqui, tá? E até a próxima!